Meus irmãos, Deus te abençoe, seja bem-vindo, eu sou o pastor Fabiano Mucchiuti, nós fazemos parte do projeto Jovem no Sertão, e você tem nos acompanhado aí em algumas transmissões, algumas entrevistas. Nós temos conversado com alguns irmãos, algumas irmãs que participaram dos projetos anteriores, e nós estamos aqui hoje com a Miriam, A Miriam, ela é lá de Jundiaí, é filha do pastor Israel, que é bênção lá também, não é, Miriam? Bênção, aí ela concordou que o pai é bênção. E a Miriam é bênção, nós estivemos juntos lá em Jundiaí, hoje ela está servindo a Deus em Jundiaí, hoje eu aqui em Indaiatuba, mas nós tivemos a alegria de poder servir a Deus juntos lá em Pai Pedro, no Norte de Minas, quando ela esteve no projeto. Você esteve 2 vezes, Miriam, lá no projeto? Quais foram os anos? Isso foi 2017 e 2018. E como é que foi a experiência de chegar lá em Pai Pedro? O primeiro ano vocês foram de ônibus? Primeiro ano a gente foi de ônibus, Uau. Foi 22 horas. Bênção. Foi tenso, eu achei, mas foi uma experiência muito legal. E aí, assim, já foi conhecendo a galera no busão mesmo e foi indo. Quando a gente foi, a gente só conhecia o pessoal da nossa igreja, cada um conhecia o pessoal da sua igreja, do presbitério. Mas foi muito legal, porque quando a gente voltou, a gente conhecia todo mundo, era um troca-troca de lugar, porque a gente já tinha essa amizade. Sim. Nesses 15 dias que a gente ficou lá. Ou seja, acaba sendo uma forma de fortalecer os laços também, e de conhecer mais pessoas e tudo mais. Apesar de não ser esse o objetivo principal do projeto, Jovem no Sertão, mas a gente percebe que as pessoas sempre voltam ali com muito mais amigos e mais curtidas no Face e tudo mais, e assim a vida vai seguindo. Mas Miriam, me fala, por que você quis ir? É porque seu pai é pastor e falou, não, filha, você que é filha de pastor, precisa ir numa viagem missionária. Como é que foi essa decisão? Me fala aí um pouquinho. Bom, na verdade, eu estava quando a Elis anunciou o projeto no culto em Itu. E daí eu falei assim, eu quero ir nessa viagem. E daí eu comecei a pensar e falei assim, pai, eu quero ir nessa viagem. Meu pai não tinha falado nada para mim, nem minha mãe. Aí eles falaram assim, você tem certeza que você quer ir? Faltava, acho que era menos de 1 ano. Mas aí eu falei assim, não, eu quero ir. Eu acho que eu preciso dessa experiência para amadurecer e para conhecer além do que eu conheci com vocês. E me descobrir na fé mesmo. E daí eles me apoiaram. Aí o Conselho Missionário da IPJ apoiou e se reuniu e deu algumas viagens de presente para algumas pessoas. E eu fui escolhida para ir. E, assim, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, que eu não imaginava que seria tão agregadora na minha vida. Então, assim, a sua ideia inicial é falar, eu quero começar a ter também as minhas experiências, porque às vezes eu percebo que o jovem, o adolescente, que você tinha quantos anos? 17 anos? Tinha 15. 15 anos, era adolescente. Às vezes eu percebo, e eu pergunto muitas vezes isso na igreja, eu falo para o adolescente, você está aqui pela sua fé ou pela fé dos seus pais? Eu acho que é legal o adolescente chegar uma hora e falar, não, peraí, os meus pais me ensinaram, eu creio em tudo isso, mas eu preciso agora também ter as minhas experiências com Deus, e realmente ter essa certeza. Aí você falou, não, é essa oportunidade, e aí você foi, com 15 anos. 15. Rapaz do céu, eu não lembrava que você era tão nova ali quando você foi a primeira vez. E aí, como é que foi lá? Chegou lá, hotel 5 estrelas e café da manhã de hotel. Como é que foi isso daí? Como é que foi essa experiência lá? Fala pra gente. Bom, no primeiro ano, a primeira experiência foi bem diferente da segunda, mas na primeira a gente ficou em casas que as pessoas da igreja tinham disponibilizado. Então, elas saíram da casa delas para a gente ir. E, assim, foi muito interessante. Eu achei isso muito incrível, deles estarem tão felizes da gente ir para lá, que eles disponibilizaram a casa deles, saíram para a gente entrar. Sim. Abrir mão do seu conforto, né? Exatamente. Uhum. E daí a Elisa, ela dividiu as pessoas, e daí foi numa casa que eu fiquei com pessoas, fiquei com você, a sua família, fiquei com a tia Carla e os filhos dela. Verdade, estou lembrando. E fiquei com a Bárbara. Verdade, estou lembrando.
Mas, assim, foi super legal e a gente ficava mais longe. Mas, assim, a cidade é pequena de Pai Pedro. Mais longe que ela quer dizer, a gente ficava 300 metros a mais, né? Isso é o Mas mais longe todo mundo dela. falava que a gente ficava mais longe, Fabiana. Nossa casa era super longe. Era uma percepção diferente, realmente. E eu até quebrei uma torneira Verdade, num lugar que não tinha água. Deu prejuízo. Entendeu? Fiquei com medo do Fabiano brigar comigo. Verdade, irmãos, porque eu tenho essa cara de super bravo, eu sou super bravo. Numa viagem missionária, então, eu viro ali um monstro, realmente, o Lago Ness. Você vê como que adolescente, às vezes, tem umas ideias que você fala, Senhor, precisa ir para uma viagem missionária para poder abrir a cabeça. E você acha que deu certo lá, Miriam? Abriu a cabeça, sim? Realmente, você acha que você atingiu seus objetivos na viagem? Você acha que realmente valeu a pena nesse sentido? Eu acho que o projeto fez com que eu tivesse uma outra perspectiva de igreja, do que é ser igreja. E porque, assim, querendo ou não, eu já nasci no ministério com meu pai, já tinha mudado várias vezes, mas aquela experiência para mim foi uma experiência extremamente importante para eu entender, mesmo eu tendo mudado diversas vezes, eu entender que igreja também era daquela forma. E foi muito importante para mim eu entender que as pessoas, elas precisavam estar próximas, e o jeito que elas são daquele lugar, daquela igreja, são tão acolhedoras. Mesmo num lugar tão difícil, com experiências de vida muito tristes, elas mostravam para a gente um amor incrível. E eu acho que isso é ser igreja. Então, além de tudo, além das experiências com as pessoas que não eram da igreja, eu acho que eu tive essa percepção do que é ser igreja. Sim, eu acho que são experiências, né, que às vezes você precisa sair da sua igreja para você ir para outra igreja, para outro local, ou ter uma outra experiência, né, com outras igrejas também, né, que o projeto ele chama o jovem cristão para o sertão, tem sido promovido pela Federação de Jovens do Presbitério aqui de Indaiatuba, porém nós já tivemos, né, pessoas de outras igrejas participando, e realmente eu acho que é uma experiência bem, muito diferente. A gente aprende muita coisa, como a Júlia esteve aqui falando conosco, você acha que vai lá para ensinar alguma coisa, você volta aprendendo muito. Irmãos, o que eu acho interessante é que as pessoas acham que um adolescente, ele não tem capacidade de estar em algumas situações ou de compreender algumas situações, e eu acho que a experiência da Miriam vai falar que não, o adolescente deve se envolver, precisa se envolver, e isso é bênção. Agora, Miriam, você falou que você foi então em 2 anos, 2 viagens, e aí você falou que uma foi muito diferente da outra. Por quê? Só por causa do transporte ou teve mais coisas? Não, além do transporte, que foi uma grande diferença, a igreja estava passando por um outro momento. No primeiro momento, a gente tinha o pastor Lenilson, que foi muito bênção na nossa vida. Nos ensinou muita coisa no primeiro ano. Nos mostrou também, nessa questão de igreja que eu tinha falado, um amor pela igreja muito grande. E pela cidade, não só pela igreja. Pela cidade, todo mundo conhecia ele por esse amor. E na segunda ocasião, o pastor Lenilson já tinha falecido e a igreja estava muito carente, eu senti. E a cidade toda falava, nossa, vocês são daquela igreja que o pastor Lenilson era. Toda a igreja, toda a cidade conhecia quem era e o trabalho que ele tinha feito ali para a glória de Deus. E na segunda ocasião, as pessoas estavam precisando, as pessoas da igreja que tinham nos confortado tanto na primeira viagem, elas precisavam do conforto. Precisavam de conversar, de um abraço, de bater um papo mesmo daquilo que tinha passado. Sim, é interessante, né? A igreja, né? A igreja, às vezes, você está para abençoar, ou às vezes você está lá para ser abençoado, né? Então, realmente, eu lembro também dessas experiências que mudou, né? Ninguém esperava pela morte do pastor Lenilson, mas Deus assim conduziu de forma soberana, e Deus sabe de todos os propósitos.
Mas de fato, realmente foi uma experiência diferente. E teve alguma casa, alguma família que você lembra, que você fala, nossa, eu entrei nessa casa, o pessoal me recebeu assim, eu tive essa experiência. Teve alguma experiência com alguma família assim que você fala, nossa, que diferente? Teve uma casa que a gente estava... A gente foi numa casa e as casas são bem afastadas lá. E eu estava com o seu Ananias, de Guarulhos, e daí a gente falou assim, não, vamos andar um pouco, porque ia demorar para o carro voltar. Que ele fazia um caminho, deixava um pessoal num ponto, outro pessoal no outro ponto, tipo condição, né? Na sombra, Isso. né? Na sombra. Aí a gente andava, e aí a gente falou assim, não, vamos andar e vamos achar uma casa. Porque as casas estavam fechadas, porque não tinha muita gente ali. Muita gente sai, né, numa época, para conseguir sustento. E daí tinha uma casa vazia, uma casa aberta. Daí a gente entrou, pediu para entrar, né? A mulher recebeu a gente, ela era super devota a Nossa Senhora e tudo mais. E quando a gente entrou e falou do projeto, contou o que a gente estava fazendo ali, ela falou assim, nossa, eu tinha rezado agora há pouco para alguém me ajudar. Porque eu estava passando por a gente recebeu faz pouco tempo, passou no rádio, né? Que iam cortar o nosso auxílio. E ela tinha uma irmã que era deficiente. E daí ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. E ela estava desesperada mesmo. Ela não tinha mais não sabia como ela ia se sustentar dali para frente. E quando a gente chegou e a gente orou com ela, ela chorou muito. Porque ela ficou muito grata. E o seu Ananias, ele falou assim, foi Deus que nos trouxe aqui. E daí ela ficou tão grata. E no final, a gente tinha orado por ela, ela quis mostrar todo o quintal dela. E ela falou assim, muito obrigado porque vocês vieram, mas eu queria que vocês orassem de novo por mim, porque eu estou grata a Deus por isso. Eu estou grata porque Deus fez o que eu não imaginava, porque ninguém imaginava que iriam passar uma pessoa ali e iria ajudar ela. E depois o pastor André e a Júlia passaram e deixaram uma cesta básica ali. E ela ficou assim extremamente grata e isso me marcou muito. Porque uma pessoa que não acreditava e a gente que não tinha intenção de ser assim tão importante para a vida dela, e foi importante para uma pessoa que eu acredito, não sei, posso nunca mais ver ela. E eu acho que o interessante é justamente você ver essa condução de Deus, né? Porque no seu plano, né? na ideia talvez de vocês que estavam ali, ou até na própria ideia da mulher que recebeu vocês, não esperavam tudo aquilo que aconteceu, né? E Deus vai conduzindo de algumas formas que nós não entendemos, nós não percebemos, mas Deus ele vai conduzindo. Então acho que isso é muito interessante dentro do projeto, de ver essa condução de Deus e ver Deus agindo, né? Da forma com que Ele agiu lá com o milagre lá no poço. E essas histórias, eu acho que essas histórias são muito marcantes, porque elas vão nos dando essa experiência com Deus, né? Nós vemos Deus de fato agindo, direcionando, encaminhando, abrindo portas, fechando portas, e a coisa é algo assim surreal, né? É algo diferente. Miriam, Deus te abençoe, né? Foi um prazer ter estado com você lá, né, em Pai Pedro. Espero que a gente se encontre em outras viagens missionárias, quem sabe no Jovem do Sertão ano que vem, quem sabe em outras viagens aí que o Senhor nos permitir, mas continue firme, né? Espero que você continue sempre buscando essas experiências com Deus, né? Eu acho que todo cristão ele deve ter isso, de buscar a Deus, de começar a ouvir a voz de Deus e a direção de Deus, porque isso é bênção, né? E a Bíblia mostra que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então nós somos chamados a esse relacionamento, né? Então é gostoso ouvir que você, um adolescente na época de 15 anos, foi lá para uma viagem missionária buscar justamente isso. Deus, eu quero agora eu te ouvir. Eu ouvi meus pais, eu sei que meus pais
têm o melhor para mim, falam a verdade, mas agora eu quero também ouvir as verdades da boca do Senhor e Deus falou com você. Então Deus te abençoe, tá? Obrigado aí por ter estado conosco hoje, né, pela parceria, que Deus te abençoe, manda um abraço para o pessoal de Jundiaí lá, e estão por aqui, tá? Em Indaiatuba, tá bom? Irmãos, e vocês que participaram conosco, Deus abençoe, espero que vocês estejam aproveitando e percebendo a oportunidade que o Senhor nos dá. Eu brinco que quando nós saímos das nossas igrejas para uma viagem missionária, nós achamos que nós vamos lá, que o missionário é aquele que faz, é aquele que realmente desbrava, mas quando nós chegamos no campo missionário, o que nós percebemos é que nós somos meros espectadores daquilo que Deus faz, né? Então nós somos um missionário, na verdade ele é um privilegiado, porque ele vem em primeira mão, Deus conduzindo, Deus trabalhando nos corações e a palavra de Deus ali atingindo o alvo de uma forma que nós não imaginamos. Deus te abençoe, nós seguimos aqui com a nossa série de entrevistas, de bate-papo com irmãos e irmãs que participaram dos outros projetos. Eu espero que você esteja no projeto conosco esse ano, que será virtual, infelizmente, por conta da pandemia, mas da mesma forma abençoadora. Temos orado muito por isso e eu espero que você acompanhe toda a programação. Deus te abençoe, a gente se vê amanhã. Sandalho de alpercata comendo poeira e chão. Sandalho de alpercata comendo poeira e chão. De jumento, bicicleta em cima de um caminhão. De jumento, bicicleta em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o evangelho com formosos